Olá pessoal, tudo bem com vocês? A matéria de hoje que iremos trabalhar é ciências e vamos iniciar corrigindo a atividade que foi enviada para casa. Estou com saudade e espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar. Então, a correção da atividade, né? Foram para casa várias perguntas para vocês copiar no caderno e responder. Então, o que vamos utilizar hoje é o caderno e o livro. Então, vocês podem abrir o caderno e conferir suas respostas. Eu vou lendo e respondendo, e vocês peguem a caneta verde. Não esqueçam de pegar a caneta verde e fazer a autocorreção, como de costume, certo? Então vamos lá. Correção da atividade. Primeiro, quais são as principais características da água? Então, bem simples essa pergunta. A água é uma substância que não tem cor, não tem cheiro ou sabor. Então, ela é incolor, inodora e insípida. Ela não tem cor, nem cheiro, nem sabor. Isso são as principais características da água. Até as principais características da água. Segundo, quais são os estados físicos da água? Quais são os estados físicos da água, pessoal? São bem simples, né? Os estados físicos da água são sólido, ela pode se encontrar no estado sólido, a água pode se encontrar no estado líquido e ainda no estado gasoso. Ok? Então, vocês iam lá e iam fazer a autocorreção. Terceiro, onde encontramos a água em estado líquido? Então, a pergunta é, onde a gente encontra a água no estado líquido? Bem simples, né? Encontramos a água no estado líquido, nos mares, nos rios, nos lagos, nas fontes, nos solos, no subsolo e etc. Na chuva. Então, vou esperar um pouquinho aqui. Quem fez e acertou. Vocês poderiam colocar menos cantos, mas se menos exemplos, certo? Então vamos lá para a quarta questão. Na quarta questão ele diz assim: onde encontramos água no estado sólido? Encontramos água no estado sólido, nas geleiras, na neve e etc. Nos icebergs, no granizo. No quinto, ele diz o seguinte: explique o que se pede. Letra A, fusão. Fusão é quando a água passa do estado sólido para o líquido. Então, quando a água está lá no estado sólido e passa para o estado líquido, é chamado de fusão. Evaporação é quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Ela era líquida e virou gasosa. Então, evaporação. Condensação é quando a água passa do estado gasoso para o líquido, onde estava em forma de gás e ela passa para o estado líquido. É chamado de condensação. E solidificação é quando a água passa do estado líquido para o sólido. Ela estava na forma líquida e ela fica sólida. É chamado de solidificação. Então, após vocês terem feito isso, já sabem, né? Pegar a caneta verde e faça a autocorreção. Essa atividade foi bem simples. Espero que todos vocês tenham feito as atividades, porque é de grande importância que cada um esteja fazendo as atividades. Ok, pessoal? Então, vamos agora... Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o intemperismo e a água, né? É chamado de intemperismo o processo de alteração das rochas, que ficam expostas às condições do tempo local, como calor, frio, chuva e o vento.
O intemperismo pode ser classificado como físico e químico. O químico ocorre quando há desagregação das rochas por processos que alteram sua composição, ou seja, mudam as substâncias que as formam. De uma forma diferente de falar o que é o intemperismo químico, é a quebra da estrutura química dos minerais que compõem a rocha, ou o sedimento, que é o material de origem delas. As rochas, então, elas sofrem um processo de decomposição. A intensidade desse temperismo é relacionada à temperatura e à pluviosidade e vegetação, ocorrendo principalmente nas regiões intertropicais do nosso país, que é bem comum acontecer o intemperismo químico. No Brasil, um exemplo de superfície sobre o intemperismo é o Pão de Açúcar, localizado no estado do Rio de Janeiro. Já um dos exemplos mais notáveis da ação das águas é o Grand Canyon, localizado no oeste estadunidense. Esse cânion, formado predominantemente por rochas, foi escavado lentamente pelas águas do rio Colorado em um processo que continua atualmente. Então, no livro de vocês vão ter uma imagem do Grand Canyon, mostrando os efeitos da água, né, numa superfície. E vejam como a água é capaz de transformar uma paisagem, de transformar um local de acordo com o tempo. Conservando a água. Antes da gente falar sobre a conservação da água, eu queria falar sobre a importância da água num planeta e para nós, seres humanos. A importância da água do planeta é de tamanha proporção, pois é um elemento essencial para a sobrevivência de animais e vegetais na Terra, além de fazer parte de numerosas atividades dos seres humanos. Um exemplo, a agricultura, a irrigação, o nosso próprio consumo. A falta de água é uma ameaça, uma vez que a água é fonte de vida. Estamos tão habituados à presença de água que só damos conta da sua importância quando ela nos faz falta, mas isso é preciso mudar. Uma curiosidade, a maioria das células do nosso corpo, ela possui água. E também a importância de nós consumirmos água diariamente, sempre, tanto para a nossa saúde, tanto para a manutenção do nosso organismo. Voltando ao assunto, conservando a água. Muitas atividades humanas têm contribuído para alterar e até mesmo impedir a ocorrência natural do ciclo da água. Isso é visto principalmente nas grandes cidades e onde ocorreu a destruição das florestas. Além de evitar, por exemplo, construções sem planejamento ou a derrubada de mais florestas, o que você acredita que pode fazer para cuidar da conservação da água? A conservação da água também depende dos hábitos conscientes de cada um indivíduo que tem acesso a ela, assim como da comunidade em conjunto e principalmente das autoridades, por meio de leis que regulamentem o uso por todos os setores, industriais, agropecuários e etc. Infelizmente, a fiscalização do governo sobre o uso das terras e das águas ainda é uma necessidade, pois muitos não respeitam as leis. Vejam no quadro os principais cuidados que se deve tomar para evitar a destruição dos ambientes e a escassez de água. Então vamos analisar agora. Bem, pessoal, analisando a tabela, vemos as medidas governamentais. E elas falam o seguinte: controle da ocupação urbana, principalmente nas áreas de proteção dos mananciais,
local de coleta de água para tratamento e consumo da população. Oferta de saneamento básico a toda a população. E o que é saneamento básico? É o conjunto de medidas de tratamento e fornecimento de água potável para a população, assim como recolhimento de resíduos sanitários e da água, por meio de redes de esgoto ou tratamento, antes de ser dispostas na natureza, em rios e em lagos. A coleta e o tratamento de esgoto são fundamentais para evitar a contaminação dos rios e de ambientes em geral. Além disso, evitam a contaminação por doenças transmitidas pela água. Controle do consumo industrial e agrícola. O desenvolvimento de tecnologias como a irrigação por gotejamento contribui para a redução do desperdício de água. E o controle do desmatamento de florestas e de matas ciliares, evitando a derrubada das florestas. Conservam-se as fontes e as nascentes das águas que abastecem os rios. A mata ciliar mantém os recursos dos rios e evita a erosão. É uma vegetação importante para evitar o assoramento e a contaminação da água quando próxima às áreas agrícolas. E aí ele traz as medidas pessoais. Economia no uso diário. Ação. Ação é o que vocês podem fazer. Evitar o desperdício durante a higiene pessoal e da residência. Então, quando eu for escovar os dentes, eu sempre lembrar de fechar a torneira. Quando a mamãe e o papai for lavar a casa ou a garagem, preferir baldes ao invés de mangueira, porque com balde se gasta menos água. Essas medidas que a gente pode fazer para diminuir o uso diário da água. Reaproveitar a água da máquina de lavar. A água da lavagem da roupa pode ser utilizada no vaso sanitário ou para lavar a calçada e o carro. Usar pouco detergente e sabão nas roupas. Os detergentes contribuem para a poluição das águas e dos rios e mananciais. Então, no livro de vocês, tem uma imagem da mata ciliar. Vocês dêem uma olhada bem direitinho, é na página 37. Mais um motivo para cuidar da água. Aprendemos que a água circula pelo planeta, passando pela atmosfera. Podem grifar. Pelo solo, pelos rios e pelos mares. Imagine agora. Tudo que você joga na água vai circular pelo planeta? De alguma forma, sim. Tudo vai ficar na água ou em outro local do planeta. Por isso, devemos cuidar muito bem da água que usamos e consumimos. A água que chega às nossas casas tem que passar por um tratamento para retirar as impurezas e principalmente eliminar muitas substâncias e até bactérias e outros seres que podem causar doenças. Assim, ela se torna potável, ou seja, limpa o suficiente para ser consumida sem causar doença. Eu quero que vocês grifem esse parágrafo. Pegue o marca-texto de vocês e vão grifando todo esse parágrafo, certo? Eita, passei do ponto aqui. Prosseguir. A água captada em reservatórios, especialmente reservados para esse fim, é encaminhada por tubulações para etais. E o que é etais? Estação de tratamento da água, onde passa por uma série de tanques de tratamento. O tratamento consiste em vários métodos especiais, divididos em etapas específicas, como as descritas a seguir. Então, eu quero que vocês peguem um marcador para onde eu for marcando
vocês irem marcando aí de casa também, ok? A pré-cloração. A água captada entra em um reservatório e recebe o cloro para facilitar a retirada de matéria orgânica e de metais. Então, vocês vão lá e grifam essa parte. Depois que vocês grifaram, podem ir grifando essa também e lendo. A coagulação. Acrescenta-se uma substância coagulante, como um sulfato de alumínio ou cloreto férrico, e depois a água é fortemente agitada para formações dos coálogos de sujeira. Então, podem grifar também esta parte. Floculação. Após a coagulação, a água passa por um lento processo de mistura para formar os flocos com as partículas de sujeira. Então, ela forma os flocos de sujeira. E depois ela passa por um processo de decantação. A água permanece por um tempo em repouso, quer dizer que ela fica parada por um tempo, para que a sujeira fique no fundo. A água da superfície é transferida para tanques maiores. E, por fim, a filtração. A água passa por filtros formados por pedras e areia e carvão antrácito, que é carvão ativado, para retirar os resíduos menores que não ficaram nos tanques de decantação. Então, veja só o processo que a água faz para chegar até a casa da gente. Então, ela passa por essas séries de processos todos. Lembrando que tem duas etapas ainda. A desinfecção, o cloro é novamente adicionado para garantir a inserção de protozoários, bactérias, vírus, causadores de doença. Então, vocês grifem também. Deixa eu grifar aqui. E a fluorentação é a adição de flúor, também é feita para ajudar a prevenir a cárie da população. Então, eles adicionam um flúor para não estragar os dentes da população. Então, para finalizar a agenda de hoje, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, façam o cabeçalho da escola e escrevam a atividade. Explicar o ciclo da água na natureza. Responde. Qual a importância da água para o ser humano? Vocês respondam. Quais os problemas podem causar o excesso de chuvas? E quais os problemas podem causar a falta de chuvas? Espero que vocês tenham gostado. E só vai essas 4 atividades hoje para casa. Bem simples e sempre não acumule atividade. É o conselho que eu dou a vocês. Vão responder nas atividades, não deixando para o outro dia, porque depois acumula, fica muita atividade e não dá para dar conta de tudo, certo, pessoal? Um grande abraço, estou com saudade e até mais.